É o que a maioria fala. Ficou por Joaçaba, né, pela nossa região aqui, por esse motivo. Qualidade de A vida. qualidade de vida que eles encontram aqui. Que lá onde eles moravam não tinha essa tranquilidade, tinha que ficar de plantão 24 horas e aqui eles conseguem. Deu 10 horas da noite, eu posso dormir tranquilo até no outro dia. Então, isso ou andar na rua, sem se preocupar com qualquer coisa. A qualidade de vida, sim, é fundamental. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Conversa Formada, o programa que a gente tá toda semana no seu YouTube, no Spotify e também na Rádio Noesc, debatendo assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Eu divido aqui a bancada com o professor Alex, eu sou o professor Paulo. Tudo bem, Alex? Tudo bem, professor Paulo. Quero também dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que nos acompanham pelos canais que você já citou. Estamos aí para mais um Conversa Formada. Então, hoje a gente vai falar de um fenômeno que está moldando o novo Brasil. Santa Catarina se tornou o principal destino de imigrantes e imigrantes também internos, ou migrantes internos aqui do nosso país. Dados do Censo Demográfico mostram que entre 2017 e 2022, Santa Catarina recebeu 354 mil novos moradores, o equivalente aí a 4,66% de crescimento da população via migração e imigração, segundo o jornal Gazeta do Povo. E nesse mesmo período saíram de Santa Catarina quase 150 mil pessoas, deixando então um saldo líquido positivo aí para o estado. E uma coisa bem interessante é que o estado de São Paulo, pela primeira vez desde o ano de 1991, registrou um saldo negativo, então tem muita gente saindo de São Paulo. E aí a gente se pergunta, né, por que esse fenômeno? Aí, segundo os especialistas do IBGE, alguns dos fatores que se destacam são eles aí. O baixo desemprego, né, que Santa Catarina tem em torno de 2,7%, teve 2,7% de desemprego no ano 2025. A questão da segurança pública, né, é muito favorável. A qualidade de vida, a infraestrutura e também o efeito rede, que é quando alguém que já está por aqui traz algum conhecido ou algum parente. Pois é, Alex, e da onde que vem as pessoas morar no nosso estado de Santa Catarina? Nós vamos mostrar logo mais na sequência um gráfico aqui na TV aqui do estúdio, e mostra que Rio Grande do Sul, então, é o principal destino, ou melhor, a principal origem dessas pessoas que moram em Santa Catarina, com 27%, Paraná 19%, São Paulo 12%. Mas também se vê bastante pessoas vindo do Pará e da Bahia. E para completar, né, a projeção do IBGE indica que, se mantida essa dinâmica migratória, Santa Catarina ganhará mais 2,3 milhões de habitantes até o ano de 2070, né, sendo a migração, então, peça-chave para o crescimento do nosso estado. Então, no episódio de hoje, nós vamos conversar com dois convidados que vão falar muito sobre esse assunto, vamos descobrir os desafios e os impactos dessa migração em serviço, educação, habitação e emprego. Maravilha. Fica com a gente, porque já vamos começar esse bate-papo afiado aqui no Conversa Formada. E para falar sobre esse processo de migração que vem acontecendo agora nos últimos anos no nosso estado de Santa Catarina, nós recebemos dois convidados aqui no estúdio, o professor Dr. Márcio Trevisol, que é sociólogo, pesquisador e professor aqui nos programas de mestrado e doutorado na UNOESC. Seja bem-vindo, professor Márcio. Agradeço muitíssimo o convite, estar essa tarde aqui conversando com vocês, cumprimentar também os nossos ouvintes e também os demais que acompanham por outros meios. E gostaria já de registrar que essa é uma temática essencial e importante para o estado de Santa Catarina, haja visto que a gente precisa pensar a médio e longo prazo as políticas públicas que nós vamos tomar. Então, seria, como dizer assim, um projeto societário para o estado. Lembrando, né, que a gente está próximo de um período eleitoral e quem sabe isso seja a pauta aí dos nossos futuros candidatos a governadores. Mas, novamente, muito obrigado e um prazer estar também com a professora Trauri. Também recebendo aqui a Traude Koller, ela que é gestora de recursos humanos do Grupo Medal. Seja bem-vindo, Traude. Isso aí, eu que agradeço, né, pelo convite, né? É muito importante expor essa migração que a gente está enfrentando como indústria, né? E é um desafio grande que nós estamos enfrentando, mas ao mesmo tempo é inovador,
Eles, ao mesmo tempo que eles nos trazem os desafios, eles nos trazem muitas ideias novas deles, que agregam muito para a empresa. Então, eu já queria começar perguntando para vocês o que vocês acreditam que é o principal fator, né? A Traud, como gestor de recursos humanos na área da indústria, observa que tem muitas pessoas vindo. O professor Márcio, na área da antropologia, da sociologia, eu queria saber de vocês. O que vocês observam que é o principal fator que faz, olha, Santa Catarina é o meu destino, as pessoas começarem de uns tempos para cá a escolher Santa Catarina para morar? Certo. Fiquem à vontade. Eu entendo que são vários os fatores, né? Eu acho que já no início da nossa conversa hoje à tarde foram pontuados um mix de motivos para ter essa imigração para Santa Catarina. Mas eu queria tomar um ponto já de conversa para dizer que quando a gente fala em imigração, a gente precisa entender que são sempre no plural, porque nós temos imigrantes que eles têm singularidades. Então, Santa Catarina ela foi se consolidando como um estado que tem muitas oportunidades, né, para esses imigrantes com perfis diferentes. Então, se a gente pega um perfil de imigrante que está indo, por exemplo, para o litoral, em áreas nobres, né, ele tem uma outra projeção com o estado. Né? Agora, temos também migrantes e imigrantes, então, estrangeiros, mas também internamente no país, que buscam o estado de Santa Catarina em outras regiões que vão estar vinculadas à ideia do trabalho, do emprego. Então, os motivos de vir para cá, eles são diferentes. O que eu acho que é comum é dizer assim que o Estado ele apresenta para essas pessoas, para essas famílias, um lugar de oportunidades. Então, significa dizer que aonde eles estavam, de uma forma ou outra, eram provocados a se retirarem, ou por questões ambientais, ou por questões sociais, políticas, climáticas, e aí Santa Catarina se apresenta como um estado que atrai, que é entendido como uma projeção. Depois a gente vai falar de alguns indicadores mais específicos, mas ele atrai, né? Veja, é um movimento que não é novo, porque a imigração sempre há, mas esse movimento migratório que se dá, sobretudo a partir das últimas 2 décadas, ela é diferente dos processos migratórios que a gente vai ter na segunda leva de alemães, depois Sim. a vinda da Ásia, né, imigrantes da Ásia, e mais tardiamente dos imigrantes que vão vir aqui com o descobrimento. Então ele é um fator novo e ele é um contraste de uma sociedade que tem exclusões de vários sentidos, tá? Mas que cria esses fluxos migratórios. E, Traud, depois acho que tu também pode falar isso, que está mais na indústria. Eles são fluxos migratórios, mas eles são fluxos migratórios também transitórios. Então, às vezes eles não têm a permanência, eles também se locomovem dentro da região ou para fora em curtos espaços de tempo, o que faz um perfil do imigrante líquido, fluido. Traud, e o que você observa na indústria? As pessoas que acabam contratando, da onde que vem e por que escolhem Santa Catarina? Nós hoje temos, a maioria vem da Venezuela, né? Então, por mais que eles estão hoje com uma projeção, com a mudança do governo deles, de que lá vai melhorar, mas eles ainda têm a intenção de ficar por aqui no mesmo sentido. E eles falam em voltar com essa tempo. mudança ou não? Por um tempo, mas até não saber o que vai acontecer, vamos ficar por aqui. Né? Então, hoje a gente sente muito o que eles falam. A segurança que eles têm de estar trabalhando aqui, né? A qualidade de vida que eles encontram aqui, que lá não tem, a acessibilidade a informações, ao mercado, ao estudo. Então, hoje eles têm acesso a muito mais coisas. E aí, o que nós, hoje, como indústria, a gente encontra assim, eles vêm, eles querem trabalhar, eles têm uma mão de obra qualificada, só que para nossa área indústria, eles vêm cru. Porque a maioria vem assim, ou eu tenho formação, tenho policiais com formações, eu tenho pessoal com contabilidade e formação, mas eles vêm para a indústria para remuneração melhor e por toda essa parte de segurança, mas é até eu me organizar e poder voltar.
Então, ao mesmo tempo que você está investindo neles, todo esse É o risco processo que você é um corre risco que de... corre, né? Então, de repente, é um momento que ele encontra assim, não, se a empresa vai me fornecer um treinamento, uma qualificação, por que de repente eu não posso ficar? Então, esse é um desafio que a gente tenta convencê-los a que aqui eles vão encontrar e de repente fica. Só que aí temos o projeção da rede. Eu estou vindo com familiar, alguns familiares, mas a minha família toda está lá. Então, a gente sente muito que eles dizem assim: não, eu estou fazendo um caixa para quem sabe eu possa voltar para lá, comprar minha casa, me estabelecer. Então, esse é o nosso desafio de dizer: não, claro, você vai ter tuas férias, você vai conseguir, você vai visitar a tua família, mas aqui tu continua. Tu pode, né? Então, esse é o nosso desafio maior, Para mim, dessa parte. é uma novidade, Trau, de você falar que o perfil dessas pessoas Sim. que vêm principalmente da Venezuela, a qual você estava Aham. explicando para nós, vem com uma formação, com uma Vem, graduação, vem com e chegam graduação. aqui e optam por trabalhar aí em vagas que não necessariamente aqui no Brasil exigem, né? Exato. Quando muito, um ensino médio completo. Exato, eles se submetem a isso com certeza, assim, né? Então, hoje, quando eles vêm, até na parte da seleção, a gente encontra o quê? O primeiro desafio é a burocracia deles estarem regularizados aqui, para que nós podemos, né, todo esse suporte. Não, regulariza a tua documentação, E nós vamos te a empresa contratar. auxilia nesse processo A todo gente ou tenta ele auxiliar eles nessa parte também, para que eles, ó, tá faltando documentação. Primeiro organiza lá, depois volta. Ah, mas eu não tenho como me deslocar. Não, vamos tentar ajustar. Vai lá, organiza. Você vê que tem como investir na Sim, pessoa, sim. vai lá, faz sua documentação, volta, a gente segura a vaga para ti. Então, isso é bem importante porque hoje nós temos mão de obra, né, na região, mas não é tão forte, né? A maioria nosso é na parte da fundição, que é um serviço mais pesado, que hoje, na nossa região, o pessoal já não quer mais muito, né? Então, a gente tem esse desafio. É um serviço mais pesado, mais sujo, né? Vamos Então, de dizer certa assim. forma, esse imigrante vem para preencher uma lacuna que tem Isso no aí. mercado de trabalho. Exatamente. E ele entra, encara e trabalha muito bem assim, né? Porque ele tem um objetivo. Ele vem para trabalhar, construir um pé de meia, vamos dizer Sim, assim, sim. para depois ele seguir a vida dele. Então, é muito Eu acho desafiador. bacana que enquanto a questão da migração, né, que é interna e a imigração, que são de estrangeiros que vêm para o Brasil, ela preenche muitas lacunas, mas ela também nos causa muitos desafios, professor Márcio, no que diz respeito à questões sociais, né, seja de saúde, seja de educação, moradia e tudo mais. Ah, sem dúvida, sabe, Alex? São grandes desafios que a gente costuma dizer dessas arenas sociais, né? Dessas esferas sociais. Então, se a gente fosse colocar aqui, tem 4 grandes esferas sociais, né? Que é a educação, a saúde, a moradia e a segurança. E se constituem como direitos básicos, né? De todo cidadão. Quando você tem a entrada rápida e de maneira geral desordenada, por que ela é desordenada? Porque quando a gente olha aos nossos os países vizinhos, sobretudo já citado aqui a Venezuela, você vai ter uma saída em massa repentina por um conflito, por situações políticas, que é aliás, só me permita isso, que são as duas maneiras mais fortes de massa, né, de saída as questões de guerra, de conflito, que podem ser políticos, religiosos e tal, ou climáticas. Então, são emergências humanitárias. Então, eles chegam rapidamente. E isso cobra compromisso de países que estão próximos. E, às vezes, as políticas institucionalizadas, elas não estão preparadas e nem vão estar preparadas, porque elas não conviviam com aquela materialidade que vai se constituir. Agora, na medida em que isso é uma situação replicada, então nós já estamos aí, o que eu lembro são de 2010 que a gente começa a receber os imigrantes, é natural que a gente tem que pensar, ainda que sejam fluxos, porque eles podem voltar para os outros países, mas eu entendo que esses fluxos permaneçam, por outras situações vindo para o país, ou em específico em Santa Catarina. Então precisa pensar em situações, e precisa pensar aí sim nas estruturas que são das políticas públicas. Mas eu queria trazer um dado aqui. Nós começamos a conversa falando uma taxa de emprego em Santa Catarina de 2,7%.
Então, naturalmente, que qualquer pessoa de outro espaço geográfico que ouça que um estado tem uma taxa tão baixa de emprego, num lugar onde há desempregados e famintos, as pessoas vão buscar. Aí, mas agora, isso que é um mérito, é uma conquista você não ter pessoas ocupadas. Mas isso também não pode celebrar a precarização, porque se a gente precariza e diz assim, nós temos mais pessoas disponíveis para atuar nas nossas bases produtivas, né, e precariza, por exemplo, questões salariais, isso pode levar a um efeito cascata também de comprometimento de outras questões sociais, né, que perpassam daí sim a chegada do filho na universidade. Então aí vem uma série de outros conjuntos. O que eu quero dizer é que 2,7 de desemprego tem que ser celebrado num país que atingiu um dado até interessante, que eu acho que é 6,8 de desemprego, né? Então é emprego pleno. Então quando você traz isso e torna público esses dados, quem está numa sociedade desempregada vai vir. Vamos pegar o nosso, aqui próximo de Santa Catarina, não é o nosso papo hoje, né? Mas ele vem para a indústria, ele vem para a universidade, ele vai para essas esferas sociais. O desastre ambiental que o Rio Grande do Sul passou, naturalmente também empurra uma camada de pessoas, né? Geralmente famílias, né? Para que venham a Santa Catarina e outros lugares, né? As pessoas não querem perder as suas casas e tal, né? Márcio, deixa eu pegar um gancho no que você falou. Eu queria pedir para a nossa produção colocar aqui um gráfico aqui na tela que a gente retirou do site do G1, que mostra os dados do IBGE no nosso último censo, e ele mostra aí, então, que Santa Catarina, sim, né, entre 2017 e 2022, esses dados aí do IBGE, mostra que é o principal destino. Mas uma coisa que chama atenção é que São Paulo, desde 91, não apresentava um déficit tão alto de pessoas saindo de São Paulo. E a gente pensa, né? Muitas, a gente vai ver depois um outro dado, muitas das cidades menores estão recebendo pessoas. Aquela história de morar numa cidade grande, mas São Paulo tem tudo e tal. Não é tão assim. E aí eu queria pegar um gancho que você falou de famílias que saíram de suas cidades. A gente trouxe aqui o depoimento de 2 pessoas de uma mesma família. Um deles é o Bernardo, o outro é o Carlos, que são da família Maltz, que vieram de Brasília para morar em Santa Catarina, e eu pedi para eles gravarem um vídeo depoimento, por que eles escolheram Santa Catarina para morar, e eu pedi para a Rafael colocar aí na tela para a gente dar uma olhada. Olá, eu me chamo Bernardo, estou morando aqui em Joaçaba desde 2021, e o motivo principal da gente ter vindo aqui para Joaçaba foi o tamanho da cidade, a estrutura que ela proporciona, que é uma cidade pequena, mas com uma boa estrutura para se morar, para se viver, para se trabalhar, uma cidade rica. Mas o principal fator é a questão de segurança. Então, desde algum tempo antes da pandemia, a gente já pensava em sair de Brasília para uma cidade menor. E quando a gente descobriu Joaçaba, meu sogro que descobriu essa cidade, e quando ele descobriu essa cidade, a gente ficou encantado aqui com ela, eu trabalhava em Brasília com venda de material de segurança para casas, né, cerca elétrica, câmeras, e quando eu descobri que tinha uma cidade no Brasil que as casas tinham um muro baixo, as casas quase nenhuma tem cerca elétrica, eu não acreditei que isso existia. Eu já estou indo para o 3º filho, então principalmente para quem é pai, e no Brasil do jeito que está hoje, quando a gente vê uma São Paulo, uma Florianópolis, outras cidades maiores, assim, como está a questão de violência e segurança, e a gente vê como é Joaçaba. Então, isso foi o principal fator, né? A questão da segurança para a gente poder ter um lugar bom e seguro para viver, trabalhar e principalmente poder criar os nossos filhos aqui com mais segurança. Então, ter segurança aliado com um bom lugar para morar e trabalhar é simplesmente fantástico. Então, basicamente foi isso, por isso que a gente veio para cá. Esse é o Bernardo Braga de Melo, assessor de investimentos aqui em Joaçaba, e como ele comentou aí, o fator principal dele é segurança. Eu já quero pegar um gancho, porque eu também, a gente gravou o depoimento do sogro dele, que ele falou, que é o Carlos Maltz, ele é psicólogo, mas fazer um parênteses, o Maltz é uma celebridade aí, quem é das mais antigas lembra, né? O Carlos Maltz, ele é o baterista fundador da banda Engenheiros do Havaí, que saiu de Brasília com toda a família, ele, a esposa, filhos, o genro, que acabou de dar o depoimento aí, e eu pedi para ele gentilmente, eu já agradeço, ele gravou um depoimento para nós aí. Quiser rodar, Rafael, para nós, por favor? Nós vivemos num momento aí, né, que qualquer um que tenha meio olho, né,
pode ver que há no Brasil e no mundo, né, uma grande decomposição dos valores, né, e da estrutura da sociedade, né, da própria sanidade mental, né, das pessoas em geral. Então, num momento desses, a melhor coisa que você pode fazer é você morar num lugar menor, onde as pessoas se conhecem, né? Então, você sabe quem é o prefeito, o policial, né? O dono da loja, do hospital e tal. Isso faz muita diferença num momento desses, né? E Joaçaba é uma cidade pequena, né? Mas que tem vamos dizer assim, uma vocação, né? Para ser grande. Ela tem uma aspiração a ser grande, né? Um espírito, assim, acho que maior. Muito bem, agradeço o Bernardo e o Carlos pelo depoimento e só para antes de encerrar o primeiro bloco, para a gente conversar um pouquinho. Os dois trouxeram a questão de segurança, valores, ficou muito forte na fala do Carlos. Eu queria saber de vocês, é isso? Vocês observam isso mesmo? Não, eu vejo lá por nós, assim, é o que a maioria fala. Ficou por Joaçaba, né, pela nossa região aqui, por esse motivo. Qualidade de A vida. qualidade de vida que eles encontram aqui. Que lá onde eles moravam não tinha essa tranquilidade, tinha que ficar de plantão 24 horas e aqui eles conseguem, deu 10 horas da noite, eu posso dormir tranquilo até no outro dia. Então isso ou andar na rua, sem se preocupar com qualquer coisa. A qualidade de vida, sim, é fundamental. A gente vai pegar, Márcio, só desculpa interromper, mas em função do tempo, fazer um intervalo e na volta você complementa e eu vou querer saber, é o seguinte, com o aumento da questão populacional na nossa região, como manter a segurança, os valores e a qualidade de vida? Fique aí com a gente que a gente já volta. Quando algo faz parte da vida, o futuro acredita em você. Enfrentando de cabeça erguida, só o melhor faz você crescer. Viver, sonhar, é acreditar que pra vencer precisa de um novo você. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. É mais que um curso, é mais que universidade. Aqui o futuro já é realidade. É mais por você, nossa prioridade. Ensinar a vencer é a nossa verdade. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. O Noesc é parte da vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada. Hoje nossos convidados são o professor Márcio Trevisol, que ele é sociólogo, pesquisador, também professor no programa de mestrado e doutorado aqui na Unoesc, e também a Traudi Koller, que é gestora de recursos humanos do Grupo Medal. Estamos falando hoje sobre a questão de migração e também imigração no estado de Santa Catarina. E no bloco anterior, para você que nos acompanha desde o início, deu para ver aí que trouxemos alguns depoimentos, né, de pessoas que vieram morar para o nosso estado, mais especificamente aqui para o município de Joaçaba, dando seu depoimento no que diz respeito ao porquê escolheram essa questão. E aí a pergunta que nós fechamos, encerramos o primeiro bloco, foi a seguinte: como é que fica as questões de estrutura, Márcio, que o Paulinho comentou contigo? Como proceder nesse sentido? Então esse é um dos grandes desafios que vão se apresentando, né? É claro que quando a gente escuta os depoimentos, eles vão evidenciando essas singularidades dos perfis, como nós falamos, dos imigrantes, né, que chegam até o nosso estado. Então, uma parcela dos imigrantes, eles olham para o estado e eles vão visualizar segurança e prolongamento dos valores que eles já possuem enquanto referencial de vida. E naturalmente que hoje, olhando o cenário mais extenso, né, maior, nós vamos ver que cidades grandes, elas têm os índices de violência muito altos. E o medo, ainda que não seja direto, mas intangível, da violência e do tráfico, acaba empurrando esse perfil
para cidades menores, como, por exemplo, Joaçaba. Então, ele já vem objetivando a questão da segurança. Esse é um perfil. E esse é um perfil que geralmente já é bem estruturado do ponto de vista de bens materiais que possam lhe dar uma vida tranquila, uma vida bem, como falam alguns autores, bem vivida, com qualidade, né? Agora, nós vamos ter também outros perfis, e que é a grande maioria, que são imigrantes que eles vêm primeiramente por um aspecto de esperança financeira, que é o emprego. Então, o primeiro pressuposto é o emprego, não é a segurança. Sim. Embora todos esses são elementos que nós chamamos intangíveis, que dão qualidade de vida para quem já está aqui e para quem vem de fora, né? Mas eles vêm primeiramente entendendo que aquele local vai lhe dar qualidade de vida. E veja... Mas peraí, Mário, desculpe te interromper, mas se tem uma questão que tem emprego, mas tem muita violência, por exemplo, aí eu acho que não acontece claro, o migratório. Sim, exata, aí duas coisas. Porque eu acho que nesse sentido, segurança é em primeiro lugar. Mas aí duas coisas. Eu vejo que nós temos dois perfis, né? E agora nós começamos o nosso debate aqui. Nós temos aquelas pessoas, aqueles imigrantes que vêm aqui para viver, entendeu? Qualidade de vida, segurança, papapá. E nós temos o segundo tipo de migrantes ou imigrantes que vêm para sobreviver, que é para ganhar o ganha-pão, para futuramente poder ter uma vida e viver melhor. Isso. Eu acho que assim, ó, por exemplo, o brasileiro que vai para os Estados Unidos entra nessa tua equação. Mas é como você falou, a pessoa do outro país, Venezuela, qualquer país que esteja com qualquer tipo de conflito, sai de lá por causa da segurança. E, obviamente, vai precisar de emprego para sobreviver. Ou o migrante de outros estados, como é o caso de Brasília, que foi falado antes, né? A questão da segurança ela foi primordial, Sim. porque se tivesse tudo bem lá, não viriam. E quando chega, precisa de emprego. É o meu ponto de vista. Eu vou dizer assim, que é esse mix, né, de situações, mas tem esses perfis que são diferenciados, né? Quando eu falo assim que o emprego ele é uma condição essencial, porque as pessoas precisam sobreviver, né? Então, vai ter uma camada grande, inclusive os primeiros que chegam, eles nem chegam deliberadamente por uma escolha. Eles são meio que direcionados para tal, condicionados. Aí depois, elementos que se fazem nesse local permite que sejam chamados, né, convidados, vamos dizer assim, toda uma cadeia geralmente familiar ou de amizades que aí passam a entender esse local como um local que lhe dá qualidade de vida. Aí vem os elementos que nós estávamos falando, o desafio que a gente pensar, a manutenção e ampliação, eu vou usar o termo aqui, políticas públicas, para que mantenham esses índices e mais do que índice, a sensação de um lugar bom para se viver e de se criar uma família. Então aí nós vamos ter que pensar e desenvolver políticas públicas que permitam isso. Porque senão a gente vai ter uma espécie de crescimento que ele é capenga, porque ele cresce e não vai conseguir se comprometer na manutenção da qualidade social de vida. Então, quando a gente olha assim, a projeção, por exemplo, de um imigrante, independente de onde ele está, a possibilidade que ele tenha a educabilidade do seu filho e a sequência, por exemplo, numa universidade, isso é um ganho, um capital que não é econômico. Eu vou usar bem Bourdieu. Mas que gera... É claro, é um capital cultural, é um capital simbólico que permite ele adentrar em outro espaço, com outras regras de jogo, tá? Que ele não estava, que a família dele nunca esteve, porque agora, entendendo esse imigrante que vem de fora por questões políticas, violência, guerra e tal, nunca esteve e vai ter dificuldades, né? E aí acho que as políticas públicas, nós precisamos entrar. Veja, eu me permito, agora até me empolguei um pouco aqui, mas eu tenho uma pesquisa sobre estudantes imigrantes que é em Itapiranga. Itapiranga. E foi realizada que é a Carline, que está realizando a pesquisa de mestrado, ela fez um levantamento na assistência social. O município de Itapiranga tem por volta de 16 mil e alguma coisa, quase 17 mil. E lá está constatado, registrado na Secretaria de Social, mais de 3.500 imigrantes. Tá, 20% da população. 20%. E aí quando a gente vai olhar a educação, veja, quando a gente vai ver a educação, porque, veja, é natural que
essa camada, ele vai buscar essas esferas que são direitos, como educação, como hospital e tal. Nós vamos ter um contingente de quase, eu acho que não vou querer me enganar aqui nos dados, mas de quase 500 alunos que vão para lá e que tem sérias barreiras que começam, por exemplo, questão linguística, de se tornar incluído. Então, veja, nós temos agora enfrentando um crescimento, vamos dizer assim, de qualidade social, tangível e intangível, mas junto com esse crescimento, o desafio de atender esses imigrantes da coisa mais elementar, de conseguir exercer a linguagem para que possa adentrar na educação, mas também nos aspectos econômicos de ir no Banco do Brasil, sei lá, em qualquer banco, e conseguir dialogar e entender o que é uma conta, o que é um cartão e como recebe. Isso aí. E, Márcio, ele deixa eu... anda junto, é paralelo. Ele vem com segurança, sabendo que ele vai ter um emprego e que vai ter uma escola disponível para continuar a família dele e trazer o restante para cá. E aí essa inclusão da cultura deles, de você ter acesso à integração deles com os demais, para que todos entendam a linguagem deles e que eles sejam aceitos na sociedade. Também é complicado isso, né? Eu queria aproveitar o gancho de vocês. A gente tem um outro gráfico aqui, se a Rafaela puder colocar aqui na tela, que é o mapa de Santa Catarina. Você falou de Itapiranga. E esse mapa mostra, ele é da Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina, e ele mostra aonde se concentra a maior quantidade de migração e imigração no nosso estado hoje. Então, se você olhar a cor azul, para quem está nos ouvindo na rádio, a gente está exibindo aqui no estúdio um mapa de Santa Catarina com diferentes cores e tons de azul. O azul mais escuro são municípios que têm número de imigrantes acima de 100 mil. 100 mil migrantes. E aí o azul mais escuro aí, ó, consta Florianópolis e Joinville, se eu não me engano, né? Que tem um reflexo da luz aqui, eu não enxergo. Isso, né? Mas em segundo lugar, a cidade de Blumenau e Chapecó consta entre 50 mil e 100 mil migrantes. Então você falou de Itapiranga, e aí vem uma pergunta para ti, Traudy, que é a seguinte, tá bem setorizada as cidades. E a questão de setores da indústria, que é o caso que você trabalha. Você vê uma movimentação maior das pessoas trabalhando na indústria do que em outros setores ou não? Para nós, a parte da indústria concentra bastante, que geralmente eles migram de uma indústria para outra até se estabelecer e dizer, não, é aqui que eu quero ficar nessa empresa. Então, hoje, não tem o nosso enraizado, eu vou ficar aqui por um bom tempo, vou me adaptar. Fazer carreira. Fazer a carreira e tal. Então, aqui eu me adaptei, aqui me aceitaram, eu vou ficar. Então, essa... né, a pulverização deles, eu vou tentar aqui. Não me adaptei, não tive acessibilidade ali, o pessoal não me aceitou. Eu venho para cá. Mas o nosso público é direcionado para a indústria mesmo, assim, não comércio. Traudy, outra questão, esse crescimento populacional, você acredita que está ajudando a fortalecer o mercado ou já começa, de certa forma, a ir até inflacionar os salários? Não, eles querem se manter o mesmo salário, né? Isso não tem nem o que questionar. Mas o que vem agregando pela qualificação deles, eles já vão dizendo, ó, o meu currículo é tal. Eu gostaria de algo a mais. Mas aí, como a projeção nossa é indústria, tua qualificação é essa? Não. Então, nós temos que desenvolver você para que você chegue a um patamar um pouco melhor. Então, a gente não deixa só porque é migrante ou imigrante, ele tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, tem tudo a ser seguido igual a todo mundo, né? Isso E outra questão também, para depois vamos pro depoimento, né? Temos mais um depoimento. E a questão de anseio de crescimento existe? É o perfil desse tipo de funcionário? Sim, de querer crescer na empresa, de repente trazer toda a sua bagagem cultural, de conhecimento, né? Através de uma graduação que teve em outro país. Eles têm esse desejo, esse anseio? Não, são poucos os que têm, assim. Porque, que nem eu falei, a parte é mão de obra mesmo operacional. Então, assim, eu quero os que nós temos lá, eu quero fazer a carreira até aqui, subir de nível sim, mas a gente não sente essa projeção de assumir um cargo maior. Realmente vem para agregar na empresa, mas com o intuito de repente, opa, até aqui eu vou. Sim. Mas eu posso sair daqui. Então a gente sempre está meio que na expectativa, né, deles. Então, eu queria aproveitar aqui e falar um pouquinho de cultura.
falar sobre esse processo de imigração como um fenômeno social, Márcio. Uhum. Mas antes disso, eu queria recortar aqui um depoimento que a gente pediu. A gente tem aqui na UNOESC vários alunos que vêm de outros países para estudar aqui na UNOESC. E aí a gente convidou o Sadonix Dorvil. É um estudante que está fazendo arquitetura e urbanismo aqui na UNOESC. Ele veio da República Dominicana. Vamos ouvir o que ele fala aí. Eu lhe contar minha experiência, né, antes de vir para cá, para o Brasil. De onde que eu venho, na cidade de Barrio Comepã, cujo é esse o nome, a internet ainda não tinha chegado lá. Daí nós passávamos algumas dificuldades e daí meus pais, né, com o tempo, Deus falou para o meu pai que morando aqui seria melhor para ele. Aí, durante umas pesquisas, ele veio para cá primeiro, depois mandou buscar nós, viu que aqui era melhor. Aí, aqui nós tínhamos acesso à internet e também vimos que uma das fontes de universidade mais fortes que tinha aqui em Santa Catarina era a UNOESC. Aí, durante esse período de estudo, né, e de dedicação de cada um de nós, vimos que aqui era melhor, né, não só pelo acesso à internet, mas sim aos empregos, essas coisas também. E aqui também aprendi uma língua muito da hora, apesar que o português foi muito difícil para mim aprender, mas com o tempo deu boa para mim e agora estou administrando, né, e falando do jeito que eu estou falando agora com vocês. Muito bem, obrigado, Bacana. Sandonix. E vocês observaram que não é só fator de segurança, é internet também, né? É. Você viu que ele falou 3 vezes, Claro, que lá no é. país dele a internet era ruim. Internet. Então, olha só que interessante, né? E aí, o que acontece? A gente tem vários imigrantes fazendo cursos aqui na UNOESC, e esse é um caso que é bacana a gente trazer, porque vem aqui ao encontro que a gente falou, que trouxe toda a família. Então, ele disse, o pai veio antes, depois veio ele. Mas eu queria falar sobre cultura. Então, veja, ele, obviamente, tem uma outra cultura, ele veio para cá, ele teve que aprender a língua portuguesa, que para ele comentou aí que é muito difícil entender. Uhum. E, Márcio, a minha dúvida é o seguinte, ele vem e ele absorve a nossa cultura, mas ele também traz a cultura dele, ou ele faz um processo de aculturação, ou seja, porque a Traud falou antes, eles têm o sonho de voltar, afinal de contas é o país deles. Mas e aí, ele sofre uma aculturação a tal ponto de não sair mais daqui e viver a nossa realidade, ou ele traz também a bagagem dele para esse processo? Eu acho muito interessante isso que tu traz, né? E eu vou começar falando, mas eu não quero romantizar aqui a questão do imigrante como se não tivessem por favor, grandes sem problemas. romantizar. Exato. Mas você sabe que, bem rapidinho, eu venho de um lugar, eu sou filho no final de imigrantes, né? De bastante tempo, que muitos tinham o sonho de voltar além mar, né? Para Itália, mas como muitos daqui foram e ficaram e foram aqui que as famílias se constituíram e tal. Mas eu lembro que eu saía da minha casa muito jovem e em Tangará e tal, nesses lugares, e era muito comum eu encontrar pessoas em farmácia, mercadinhos e tal, falando alemão, italiano ou polonês. Era comum, sabe? Hoje eu vou nos mercados aqui em Joaçaba e eu me deparo rotineiramente das pessoas falando espanhol ou outra linguagem. O que isso significa dizer é que nós estamos vivenciando uma nova cara, sabe? Um novo jeito, outras interações. Sabe? Não é talvez preponderante as pessoas conversando o italiano, mas é as pessoas conversando em espanhol, né? Então, isso é um sinal da cultura que você traz muito bem, Paulinho. Então, nós temos um movimento de cultura. O que a cultura ela nunca está estática. Então, quando a gente vai falar de cultura, veja, a cultura já constituída, por exemplo, nesses locais, ela pode se fechar. E isso pode levar a xenofobias, preconceitos, uma série de coisas. Ela pode também se abrir, tá? Mas abrir não é qualquer coisa. Ela pode se abrir no sentido de dizer assim, há um princípio unificador do que é ser humano e é isso que a gente tem que pensar como sociedade. Exato. E instituir isso nos seus direitos. Por exemplo, a saúde, a educação, o mundo do trabalho. Isso é extremamente importante. Tá, então é natural, por exemplo, uma empresa começar os funcionários brasileiros também fazer uma língua de espanhol, sei lá, para conseguir interagir? Faz, porque eles têm que se entender na hora de conversar, né? São poucos que vêm falando um português que você entenda perfeitamente. Então, às vezes, um que chega e sabe falar um pouco mais, a gente já encosta nele
que vai ajudar ele na profissão, no Então, posto tanto de o trabalho. estrangeiro aprendeu português quanto o brasileiro Isso aprendeu a aí. língua é natural. É natural. E aí o que eu entendo é que há um processo dentro da cultura, da aculturação, que é a assimilação. Uhum. Então, os grupos menores, eles assimilam a cultura já constituída. Isso. Então, esse grupo, esse contingente imigrante que a gente está vendo, que agora a gente vai e vê a cara diferente no mercado, porque eles estão lá de caixa, tal. É bem possível que aqui 5, 10 anos eles estejam falando a nossa linguagem, como estudante da UNOESC. Aí ele já está participando dos espaços. Tá, mas não só a língua, participando de processos culturais que só tem aqui. Eu vou ver, por exemplo, sei lá, o nosso estudante da República Dominicana tomando chimarrão. Tá? É bem possível que sim, porque isso se chama assimilação, tá? Da cultura. E isso se dá de movimentos bem tranquilos. Agora, tem, do ponto de vista da cultura, também há outros movimentos que você pode institucionalizar e criar espaços específicos daquele local, porque reúne muitas pessoas que têm o mesmo sentido de identidade e pertencimento a uma cultura. Então, talvez a gente veja missas específicas, Sim. a gente Claro, veja centros começa a culturais. Viu, sabe o que aconteceu esses tempos? Eu recebi um aluno intercambista, ele veio fazer intercâmbio do México. Cara, ele, no fim de semana, ele fez comida mexicana, tá todo mundo comendo taco, tá todo mundo tomando tequila, que nunca tinha, porque ele veio e trouxe esse processo. Então eu acho que o que tem de mais rico nisso é essa troca cultural que tem uma via de mão dupla. Tem. Isso mesmo, porque aí essa perspectiva da interação de migrantes e imigrantes, né, dessas experiências, são as mais louváveis, porque traz um conceito mais amplo. A gente fala de democracia, né, mas traz um conceito mais amplo que é desse reconhecimento, né, e partir daí um pertencimento. Então, nós vamos ver muitos movimentos dessa maneira, e elas devem ser movimentos constituídos, pode ser culinária, esportes, educação, segurança, mas é a maneira como também eles vão participando de toda a dinâmica, né, da nossa sociedade. Mas eu entendo como uma assimilação, mas não perdendo totalmente a cultura que ele já traz. E claro que vai emprestar e muitas coisas para nós, enfim, para a nossa sociedade, nossa cultura. Maravilha, partindo então para o nosso fechamento do Conversa Formada de hoje, eu gostaria de saber de vocês dois aí se a longo e a médio e longo prazo, Santa Catarina, vamos falar de Santa Catarina, né? Está usando o crescimento populacional como uma estratégia de desenvolvimento, ou podemos correr o risco aí, de repente, de ter uma expansão econômica, de certa forma, até desorganizada? Eu particularmente... Você pode? Não, por favor. Eu particularmente entendo que Santa Catarina, como boa parte dos estados da União, não estavam preparados para o fluxo migratório de estrangeiro. Então nós fomos, de certo modo, pegos bastante surpresa nesse movimento que começa lá em 2010. Mas eu entendo que a gente precisa olhar e entender esse movimento, desse fluxo para frente. Então eu entendo como possibilidades e uma maneira de manter qualidade e gerar crescimento. E é isso que a gente tem que mirar, porque os fluxos eles vão continuar existindo, né? Então agora como diria assim, pensar e ajeitar a casa, no caso de Santa Catarina em específico, pelos dados todos que foram, né, já colocados aqui no início, para que eles se mantenham e se ampliem, né? Não só para quem é imigrante, para nós que nos constituímos aqui como ser social, né? Exatamente. Beleza, Santa Catarina virou o novo destino do Brasil e também do mundo para muitos. Esse foi o nosso episódio de hoje. Queria agradecer muito, muito a presença do professor Márcio, da Traud, por tirar um tempo nas suas agendas para estarem aqui conosco. Também foi um prazer dividir a bancada contigo, Alex. Mais uma vez, né? Mais um Conversa Formada aí, trazendo sempre assuntos interessantes que atraem, né, a nossa audiência através das redes aí, da internet e também da Rádio UNOESC FM, né? E dizer que foi um prazer também, professor Márcio, nosso parceiro, a Traud aí, também compartilhando a experiência do mercado de trabalho, que tem muito a ver quando se fala de imigração e imigração, né? O que isso tem, qual é o reflexo que isso causa no mercado. Obrigado para vocês e valeu a parceria, Paulinho. Beleza, e olha só, a gente tá no ar aqui sempre
nas quintas-feiras, às 6 da tarde. O programa inédito vai ao ar no YouTube da UnoESC, o YouTube UnoESC Oficial, também na Rádio UnoESC FM e também no Spotify. E na Rádio UnoESC FM o programa reprisa no sábado às 10 da manhã. A gente se encontra novamente na semana que vem. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela Rádio UnoESC FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.